Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou explorar para vocês, com vocês logicamente, como que nós podemos, de uma maneira bem objetiva, definir o que representa a área de marketing, quais são os seus propósitos de fato, qual que é o seu escopo, que justifica até mesmo o porquê considerar essa análise do mercado como uma área específica na nossa gestão, ou até mesmo um departamento que seja essencial de existir ali na estrutura da nossa organização. Muita gente estranha quando essa disciplina, esse conteúdo é ministrado nas faculdades, porque ela aparece com o nome de administração mercadológica. E aí nós precisamos nos apropriar exatamente desse termo, mercadológica, a lógica de mercado, ou a ciência da mercadologia, que também fica um tanto estranha, que é exatamente o saber aplicado, saber específico sobre o que acontece no mercado. Mas já fica claro, de uma maneira bem objetiva, que quando nós estamos nos referindo às atribuições de marketing, ao que de fato caracterize essa área de gestão, é quando nós estamos dando ênfase, focando ali na condição de estarmos atentos, considerando, analisando o que acontece nesse mundo lá fora da minha organização. E logicamente que um gestor conhecer todos esses fatores externos não é unicamente para ele saber se ambientar, não é apenas isso. É porque existem esses fatores que possam exercer influências no nosso funcionamento aqui dentro da nossa organização, de modo a até mesmo comprometer se nós vamos continuar existindo e se o que nós estamos ofertando, tudo aquilo que é o resultado de todo o nosso trabalho, se realmente tem lógica de continuar sendo projetado, lançado aí nesse mercado. Logicamente, quando nós falamos de uma relação de oferta, a gente também precisa entender a contrapartida, a demanda. E a base do marketing, a base dessa lógica do mercado, a base dessa ciência do mercado é exatamente a relação oferta e demanda. Toda organização, independente de ser uma organização privada, uma empresa privada, uma organização pública ou até mesmo uma ONG, vai existir para um propósito, para uma missão, para ofertar ali um resultado de um determinado trabalho para essa população que existe nessa sociedade, nesse mercado. E logicamente que aquilo que nós nos comprometemos a gerar, a oferecer para esse público, deve logicamente atender alguma demanda, alguma necessidade que essas pessoas lá fora estejam apresentando. Algo que elas precisem para seguir, para conduzir ali as suas vidas e que a minha organização assume por missão de gerar aquilo que vai atender às suas necessidades, vai satisfazer ali as suas demandas. Portanto, para definirmos de uma maneira bem objetiva o que é o marketing, a gente precisa compreender que existem diversas definições. Algumas delas, conforme estão projetadas aqui, dando destaque aí para a American Marketing Association, a famosa AMA, e também dando destaque para Philip Kotler, um dos autores mais referenciados no nosso marketing. A gente tem aí autores específicos de determinadas áreas do conhecimento em administração. Philip Kotler é um dos mais referenciados na área de administração mercadológica, na área do marketing. De acordo com a American Marketing Association, a gente tem a definição de marketing como um processo, então tem toda uma sistemática, O que eu preciso pensar, o que eu preciso considerar, o que eu preciso gerar por informações. Então, um processo que vai consistir em planejar e executar. Então, a gente tem aí nessa condição de planejamento uma área que vai se encarregar da gestão e também da execução. Então, pensando no marketing, eu tenho que pensar numa atribuição dos gestores e também numa atribuição profissional. Nós temos técnicas, nós temos operações, nós temos atividades próprias de como que eu vou melhor estabelecer essa relação da minha organização com o mercado, da minha oferta, com a demanda que precisa ser atendida. Então, o processo de planejar e executar a concepção, qual vai ser o nosso propósito, o que nós realmente vamos gerar ali para atender essas necessidades do mercado, para estabelecermos preços, definirmos como que nós vamos proceder com as nossas promoções, para divulgarmos, comunicarmos, distribuirmos as nossas ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. Temos várias ideias por trás dessa simples definição.
Já dei destaque aqui que quando nós falamos de processo de planejar e executar, estamos entendendo o marketing como uma atribuição de gestão, a condição de ser devidamente planejado, precisa ser devidamente planejado. E quando nós falamos de planejamento, nós estamos falando de definir os meus objetivos, definir os resultados que eu quero alcançar, as consequências que nós queremos constatar aqui do nosso trabalho que nós vamos desenvolver. Execução, eu tenho orientações práticas, eu tenho especificações de ações que realmente deverão ser empreendidas, deverão ser realizadas para garantir que aqueles objetivos realmente sejam alcançados. Uma organização, ela tem a missão, ela tem o seu propósito de existir ali na sociedade, nós temos que criar meios, criarmos condições para que esses propósitos, esses objetivos realmente se tornem reais, se tornem realizáveis. Outra condição que nós temos aqui é a concepção de preços, promoção, produtos, né, e praça, que eu tenho que estabelecer ali uma relação de disponibilizar para o meu público aquilo que eu estou oferecendo. Sempre que nós vamos falar do marketing, nós precisamos sim considerar aí os 4 P's, né? Exatamente, ideias, bens e serviços é o que me representa aqui o meu P de produto. O que nós oferecemos? O que nós geramos? Quando a gente vai precisar especificar preço, o P de preço, é definir exatamente o que o nosso público consumidor, o que as pessoas lá fora vão precisar investir em termos de dispêndio monetário e também de disponibilidade, né, de um preço físico de deslocamento ou até mesmo um preço psicológico para conseguir estabelecer ali as suas escolhas. Preço é tudo aquilo que o público lá fora vai investir para poder adquirir um produto que nós estejamos ofertando nesse mercado. Para isso acontecer, é indispensável que exista ali o P de praça, como que nós vamos disponibilizar esse produto para o nosso público consumidor, mas não adianta, né, termos ali um produto já ofertado se o nosso público não conhece a existência das nossas ofertas. Então a gente também tem que pensar em como nós vamos divulgar a nossa existência, divulgar ali o nosso produto. Outra definição aí lançada por Kotler: marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros. Destaque aqui para essa condição social. A partir do momento que eu preciso compreender como que a minha empresa vai se relacionar com todo o público lá fora, nós precisamos entender quais são os públicos específicos que nós vamos atender, como que os meus funcionários, os meus vendedores, os profissionais que trabalham aqui dentro da organização vão conseguir de fato representar os propósitos da nossa organização para esse público externo. Então a gente tem relações sociais, né? Os meus funcionários, toda a população que nós podemos atender e um processo gerencial, ou seja, a área de marketing também vai representar aí uma das áreas de gestão que precisam ser muito bem administradas, que vai lidar ali com informações sobre como que nós estejamos sendo percebidos por todo esse público lá fora, que é o público que nós atendemos. Então a gente tem aí interações entre indivíduos, grupos, os meus funcionários, os meus públicos consumidores, a minha organização, a relação ali com a entidade, mercado consumidor como um todo também. E logicamente que a gente precisa analisar todas essas interações, essas relações, pensando aí nessa relação de troca, né? Eu ofereço um produto para você se sentir devidamente satisfeito. Além dessa definição, né, da área de marketing, um conceito que está por trás aí, lógica de mercado, ciência de mercado. O outro conceito que a gente precisa definir muito bem é o conceito de mercado. Então é muito comum existir confusão entre os termos de mercado e indústria. Muito cuidado, né, quando nós temos ali a figura específica do Michael Porter, que é uma referência na gestão estratégica e que também traz grandes contribuições aqui para a área de marketing. Quando nós falamos de indústria, nós estamos falando da minha empresa e todas as outras empresas com as quais ela precisa estabelecer relações para lançar a sua oferta. E até mesmo os concorrentes que vão existir aí nesse mercado. Então, quando a gente fala análise da indústria, eu estou falando não apenas da minha organização, mas de todas as outras organizações que me conferem, me dão condições para funcionarmos. Os meus fornecedores, as minhas organizações que vão ser representantes do meu produto, os meus pontos de venda. Então, indústria é pensar essa integração de diferentes organizações. E até mesmo o meu mercado concorrente, o mercado empresarial.
O nosso produto, que representa a nossa missão, né, nos faz com que nós nos identificamos pertencentes a um determinado setor desse mercado. Só que nós sabemos que nós, especialmente no setor privado, nós não seremos a única empresa que vai disponibilizar esse tipo de produto ou esse tipo de serviço aqui nesse mercado. Nós também precisamos acompanhar, observar o que esteja sendo feito pelos nossos concorrentes, porque esses mesmos concorrentes estão disputando a mesma atenção daquele público consumidor que nós queremos atingir, que nós queremos alcançar. Então, para eu não incorrer no risco de perder vendas, porque o meu consumidor deixou de adquirir meu produto ou meu serviço e foi comprar o produto ou serviço do meu concorrente, analisar concorrências também é uma condição essencial nessas análises do mercado. Mas quando eu falo de conjunto de empresas, conjunto de organizações, relações com empresas, organizações concorrentes, nós estamos falando de indústria. O conceito de mercado especificamente, deve ser compreendido como conjunto de todos os compradores reais e potenciais de um produto ou serviço. Então, de uma maneira mais simples, quando nós estamos falando especificamente da área de marketing, entenda mercado de uma maneira geral como o mercado consumidor. Todas as pessoas lá fora que de algum modo poderão adquirir o nosso produto. E, retomando aí, a indústria então vai englobar os responsáveis pela fabricação de algo. Então eu tenho todo o conjunto de organizações que vão me dar suporte para fabricar algo que vai ser oferecido, ofertado aqui para os meus potenciais ou reais compradores. E na indústria, a gente vai transformar produtos semi-acabados ou mesmo matérias-primas em bens, sejam bens de produção, bens de consumo. Definição bem sucinta, bem objetiva. Bens de produção. A minha empresa, ela pode gerar, por exemplo, um equipamento que vai ser utilizado por uma outra empresa que vai gerar o seu respectivo produto. Entenda que aquela empresa, ela também é cliente, também vai ser uma compradora aqui da minha organização. Se eu sou, por exemplo, um fabricante de equipamentos para outras indústrias, o meu produto vai ser exatamente esses equipamentos. Então, eu disponibilizo para outras empresas os recursos que elas utilizarão, no caso, esse equipamento, por exemplo, para produzirem os seus produtos, os seus serviços. Então, eu posso ter compradores organizacionais, eu posso ter compradores empresariais. Estou falando de relação entre organizações, estou falando de indústria. Agora, quando a gente disponibiliza um produto ou um serviço que vai ser para o próprio consumo daquela pessoa que compra, como por exemplo, você está com fome e você vai lá numa lanchonete comprar o seu lanche, você está adquirindo um bem de consumo. Você quer um tênis bacana, vai numa loja, vai comprar um tênis, o fabricante daquele tênis gerou um bem de consumo. Você comprou para o seu próprio uso. Você não vai comprar um tênis porque você vai usar o tênis como uma peça, como uma engrenagem para produzir uma outra coisa pitoresca. Não é isso, Então a gente pode ter como clientes, como compradores, pessoas jurídicas, outras organizações, como também pessoas físicas, que são aquelas pessoas que vão adquirir produtos e serviços para o seu próprio consumo. E nós temos aí nessa condição essa distinção entre bens de consumo e bens de produção, Então, que fique claro, quando a gente fala de indústria, nós estamos falando de relações entre diferentes organizações. Quando nós estamos falando de uma maneira geral, mercado, nós estamos falando dessa relação com aquele comprador. E isso é essencial que fique muito claro aí para você. E, pensando aí nessa distinção entre compradores reais e potenciais, a gente precisa entender que esses compradores estão presentes no mercado e, para eu fazer com que esses compradores tenham conhecimento da minha oferta, daquele produto, daquele serviço que nós geramos, a gente precisa trabalhar as nossas comunicações, como que a minha indústria, a minha organização, ou todos os fabricantes que representam aquele meu setor no qual eu esteja atuando, vão lançar os seus bens e serviços para serem ofertados para esse mercado, que em contrapartida, entrega ali o dinheiro para receber esses bens que atendam às suas demandas, mas além do dinheiro, o mercado sempre leva para o fabricante, para a organização, para a empresa, informações. No marketing, de uma maneira bem simples, a principal informação que constantemente nós estamos buscando conhecer do mercado é a satisfação desse público que nós atendemos. Por quê? Se eu estou simplesmente oferecendo meu produto e meu serviço para o mercado consumidor, mas o meu produto fica parado ali no meu ponto de venda,
eu não estou conseguindo trazer lucratividade para a minha empresa, pensando especificamente no setor privado, né? Se eu preciso ter lucratividade, eu preciso ter uma garantia de que aquele produto realmente vai ser vendido, que aquele nosso potencial público comprador vai realmente comprar, vai realmente investir para ter aquilo que eu tive todo o trabalho de colocar ali disponível nesse mercado. Então, eu vou ter uma certeza de que eu só vou continuar vendendo se aquilo que eu estou disponibilizando realmente satisfaz o público que adquiriu meu produto ou meu serviço. Nós temos aí uma máxima, né, embora isso seja do pensamento do público, de senso comum, do público geral, de que quando nós na condição de consumidores, vivemos ali uma experiência desagradável, né, a gente adquire um produto ou um serviço que não corresponde às nossas expectativas, a gente vai viver aí o que o próprio Philip Kotler define como dissonância cognitiva, que é exatamente a frustração, o arrependimento. Essa experiência negativa, ruim, né? Ninguém gosta de se sentir frustrado. E posso apostar que você já comprou algum produto, algum serviço que você se desapontou, ficou frustrado ali por adquirir esse produto. Quando isso acontece, a gente tem uma propensão muito maior, né, de falar isso mais vezes para mais pessoas. Diferente das experiências que são positivas. Quando a gente compra um produto ou um serviço que a gente realmente gosta, que realmente nos desperta aí uma satisfação ou mesmo um encantamento, porque supera as nossas expectativas, a gente não comenta tanto isso com as outras pessoas, né? Só com quem são os amigos mais próximos. Agora, se a gente tem uma experiência que nos causa uma certa angústia, justamente porque a gente precisa de um acolho, né? A gente precisa ser acolhido ali, a gente precisa de um colo por causa dessa condição que foi triste, foi angustiante, a gente vai ter essa propensão de falarmos isso para muito mais pessoas. Então, os profissionais de marketing, eles precisam o tempo todo levantar essas informações do mercado. E aí, o que nós estamos oferecendo para esse mercado realmente gera satisfação? Está satisfazendo bem as demandas que são apresentadas pelo nosso público? Se a gente identifica algum risco de insatisfação, precisamos rever todo o nosso projeto, todo o nosso produto, ou até mesmo a maneira como nós estejamos divulgando essa nossa oferta, para não criar uma falsa expectativa no nosso público que nós não tenhamos condições de atender. Essa é uma das principais responsabilidades dos profissionais de marketing, garantirem que aquilo que é entregue, né, como consequência do trabalho realizado ali em uma organização, realmente conquiste a satisfação daquele público pretendido. E pensando sobre esse público consumidor específico, a gente tem como diferenciar aí os compradores reais e os compradores potenciais. Compradores reais, logicamente, vão ser aqueles que já fazem uso do produto que nós oferecemos, né? Já o adquirem para o seu próprio uso. Agora, os compradores potenciais são aqueles que ainda não fazem uso daquilo que nós estamos oferecendo para o produto. Então perceba o seguinte, eu posso disponibilizar nesse mercado consumidor um determinado produto. E aí, depois de algumas experiências de vendas, depois de um certo período que eu existo naquele mercado, eu consigo já identificar que alguns clientes retornam para o meu ponto de venda. Esses já são clientes reais, já são compradores reais, já são vendas que eu tenho uma certa garantia. Só que a gente não pode ficar estagnado, né, em atendermos apenas um grupo de consumidores. A gente precisa ter a condição de disseminarmos, né, divulgarmos mais as nossas ofertas, fazer com que o nosso produto possa de fato ser adquirido por um número maior de pessoas. Porque quanto mais pessoas comprarem o meu produto, logicamente, maior a minha receita de vendas, maior a minha lucratividade. Então, se eu quero ter lucro, se eu quero ter condição de me sustentar e garantir um destaque, né, como uma referência desse produto existindo ali no mercado, o meu foco está exatamente também nesses potenciais compradores. Aqueles compradores que eu já tenho, que eu já conquistei, são meus compradores reais, eu preciso monitorar, eu preciso acompanhar como que está a satisfação deles para que eles continuem adquirindo meu produto ou meu serviço. Mas a gente não pode abrir mão, né, de também tentarmos abraçar outros públicos. Então, se a gente identifica aí compradores potenciais, é indispensável que a gente saiba, né, que a gente crie meios, domine técnicas sobre como nos promovermos, como que a gente vai divulgar a nossa oferta para esses outros públicos que podem vir a se tornar clientes efetivos da nossa organização. O profissional de marketing precisa estar o tempo todo antenado, né, nesse mercado
identificando, olha, aqui nós já temos clientes, mas nós temos um público potencial, então vamos explorar oportunidades. E sempre que nós falamos de explorar oportunidades, nós estamos falando de uma condição empreendedora, nós estamos falando de uma condição estratégica. Profissionais de marketing podem ser compreendidos aí como empreendedores de uma organização, porque eles vão fazer com que aquela organização cresça ali no seu mercado. São profissionais estratégicos porque não deixam de explorar uma condição que possa trazer mais ganhos, né, maiores valores ali para a organização. Então, a gente identifica compradores potenciais com base, né, naquelas pessoas que a gente percebe que têm interesse no produto que nós oferecemos, apresentam também renda suficiente para adquirir o nosso produto, estamos falando especificamente, né, do P de preço, têm acesso ao produto, ou seja, conseguem alcançá-lo, estamos falando especificamente do P de praça, né, pessoas ali que têm acesso a esse nosso produto, mas que nós ainda não atendemos, e também qualificação, ou seja, aptidão para ter e usar esse produto, porque tem o conhecimento do que de fato é o produto, porque já tiveram ali o acesso, né, à maneira como nós estamos divulgando esse nosso produto, o que nós estamos informando. Então, o P de promoção. Então, perceba, né, que o tempo todo eu preciso conhecer muito bem esse mercado para identificar novos potenciais compradores e explorar essas novas oportunidades para garantir maior volume de vendas ali para minha organização. Logicamente, contanto que a minha organização tenha capacidade de atender muito bem a essas demandas. Porque se nós não conseguimos atender uma determinada demanda, a gente incorre no risco de gerar uma insatisfação daquele público que não foi devidamente satisfeito, devidamente atendido. E é uma responsabilidade exclusiva do marketing, né, garantir que todos sairão satisfeitos. Não podemos incorrer no risco de gerar alguma frustração no nosso consumidor, né? E isso não vai ser rentável para a organização, isso não vai ser do interesse estratégico para a organização continuar existindo. Então nós temos aí, né, o escopo do marketing, que eu espero que tenha ficado claramente apresentado para você aqui nessa nossa videoaula. Muito obrigado por me assistir.